1 João 2, irmãos, já acharam já? Glória a Deus. Glória a Jesus. Filhinhos 2, amém? Versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Ainda que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amado, eu não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se são dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a da vida, não procede do mundo, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra. Oremos ao Senhor. Amém? Amantíssimo Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor. Graças te damos, ó Pai amado, pelo privilégio, Deus, de estar na tua presença, ó Pai. Que toda honra, que toda glória seja dada a ti, Senhor. Que eu diminua, Pai, neste momento, ó Pai, e o Senhor cresça, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, que não seja aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Teu Espírito Santo, Deus, tem para falar em nossos corações, ó Pai. Fica conosco, ó Pai amado, Deus vivo, santo e fiel. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa aplaudir ao Senhor. Glória. Em nome de Jesus. Podemos acertar. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor por essa palavra, a qual João aqui escreve à igreja do Senhor. João escreve essa carta aqui, e em contrapartida, o evangelho que, os falsos mestres que estavam aparecendo naquele lugar, estavam ministrando aquilo ao contrário que João tinha ministrado para aquela igreja. Glória a Jesus. E aqui fala de amor, primeiramente, que João trata com a igreja, e aquele que não ama seu irmão não conhece o Senhor. Glória a Jesus. E eu vou trocar esse microfone, eu acho que está descarregando isso aqui.
Glória a Deus. Amém, meus irmãos? E sempre que fala de amor, irmãos, eu lembro do nosso ministério, né? Deste ministério ao qual Deus colocou em nossas vidas, em nossos corações, para estar, né, começando essa obra, porque realmente foi um ministério fundamentado no amor de Deus. Amém. Glória a Jesus. Um ministério ao qual Deus entregou em nossas mãos para estar fazendo a obra dele, e um ministério que realmente começou, né, pelo amor. Glória a Jesus, ao qual cada um que está aqui neste lugar tem um pelo outro. Irmãos, se você for ler desde Mateus, glória a Deus, até os outros evangelhos, sempre tratando de amor, do amor de Cristo, glória a Deus, do amor, da comunhão, um irmão para com o outro. E vocês veem, meus irmãos que, né, trabalham, estudam fora, você tem visto que o amor tem se esfriado. Glória a Jesus. Os irmãos não têm amado mais os seus irmãos com esse amor de Cristo, esse amor ágape, né, esse amor genuíno, ao qual nós ministramos semana passada em relação ao fruto do Espírito, e um deles é o amor. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, no versículo 6 até o 11, assim, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, em amor. Amado, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, ao qual desde o princípio tivestes este mandamento antigo. É a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Glória a Jesus. Eu vou ler aqui, irmãos, um pensamento aqui que, conforme eu vou estudando a palavra do Senhor, Deus vai me dando e eu vou escrevendo. O cristão verdadeiro que caminha na luz sempre ama seus irmãos e irmãs em Cristo. É impossível ser um cristão verdadeiro e ter ódio no coração. Se você tem ódio no seu coração, você não caminha na luz, mas na escuridão. Qualquer um pode afirmar ser um cristão, mas a marca ou evidência do verdadeiro cristão é o amor. Glória a Jesus. Aleluia. E você vê, meus irmãos, glória a Deus, igrejas quando fala assim, é o corpo de Cristo, que nós somos as igrejas. O irmão proferindo, maldição na vida do outro, de repente porque tem um pensamento diferente, tem uma crença diferente, de repente porque interpreta a palavra do Senhor diferente, porque sou de dominação tal, e você vê, irmãos, aquela briga, aquele ódio até mesmo no coração, porque o irmão muitas das vezes congrega em outro ministério, não congrega no seu ministério. Irmãos, uma coisa tão triste, até essa semana minha esposa comentou algo que ela passou, que às vezes você congregou tantos anos, tanto tempo com o irmão, era do mesmo ministério, tinha aquele amor, e você por algum motivo saiu daquele ministério, deixou de ir no mesmo lugar, na mesma igreja, e você passa do lado do irmão sem até dar paz do Senhor. O irmão muitas das vezes nem olha para você, como que você fosse alguém ali que tivesse pegado lepra, sabe? E sabe, se chegar perto de você, se contamina. Glória a Jesus. Não tem mais amor, o amor acabou, não é mais irmão. Aquela comunhão que tinha antes não tem mais. Simplesmente pelo fato de não estar mais congregando, de repente não dividir mais assim as mesmas ideias, de repente
vezes passava do lado de uma determinada pessoa, quando a minha esposa estava de saia, a minha esposa cumprimentava a paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, amada, paz do Senhor, querida. E quando a Simone passava e estava de calça, cumprimentava, ia chegar perto, a pessoa já virava o rosto e já passava direto. Isso é amor, meus irmãos. Que amor é esse? Glória a Deus. Que mede a pessoa pela maneira de andar, pela maneira de falar. E aqui o apóstolo João fala aqui, não é um mandamento novo, que lá atrás Jesus Cristo já ministrava, falava sobre o amor. E em João 13, irmãos, 13, 34. Glória a Deus, aleluia. João 13, 34. Louvado seja teu santo nome. A palavra verdadeira, Deus. Novo, amém? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Glória a Deus. Jesus Cristo falou, você vai conhecer quem é meu discípulo, quem é meu servo, aquele que tiver um amor, né, pelo irmão. Glória a Jesus. Aquele que realmente, verdadeiramente me segue, que se parece comigo, ele ama o seu irmão. Glória a Jesus. E se você conhece, irmãos, alguém que não ama o seu irmão, que se diz ser servo do Senhor e não ama, ora pela vida dele, para que realmente ele seja um servo do Senhor. Irmãos, esses tempos atrás eu vi dois conhecidos pastores, né, de igreja enorme aí, irmãos, uma vergonha. E ali, cada um no seu canal de TV ali, desejando a morte do outro. Tomara que o fulano de tal, olha como ele está secando, está com câncer, está com isso. A mão de Deus está pesando na vida dele, ele vai morrer. Por quê, irmãos? Divide ideias diferentes. E o que mais me impressiona é aquela multidão que segue homens que têm esse tipo de pensamento, tem esse ódio no coração. E é mandamento do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Em Mateus 22, 34. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-os em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo quanto a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Segundo o grande e maior mandamento, não foi Moisés que falou, foi o próprio Cristo. Glória a Deus. Amarás o teu irmão como a ti mesmo. Irmãos, glória a Deus. Se você ama seu irmão como a ti mesmo, você quer tudo aquilo que você quer de bem para você, você quer para o seu irmão. E como eu digo que amo o meu irmão, que eu prego o amor, se eu desejo mal para a vida do meu irmão, se eu desejo que o meu irmão morra, que meu irmão sofra, Deus pesa a mão, eu vejo, sabe, eu cresci ouvindo as pessoas falando isso,
desejando isso, de repente por alguém que está desviado, por alguém que sabe, de repente não está andando conforme a palavra de Deus, ou desagradou ele. Não pede para Deus, Senhor, Pai, seja feito o teu querer, a tua vontade na vida dele, ó Pai. Que o Senhor abra os olhos dessa pessoa. Não, Senhor, pesa a mão, Pai, para ele voltar para a tua casa. Ah, Senhor, coloca isso nele, Deus deve vir, nem que seja pelo amor, mas que venha pela dor. E se fosse você? Se fosse eu? Glória a Deus. Que amor é esse, meus irmãos? O amor que fere, o amor que machuca. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 13. Louvado seja Deus, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, se não estiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda de que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se espera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo a ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, escuramente, então veremos a face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior de todos é o amor. Glória a Deus. Aleluia. O maior de todos é o amor. Glória a Jesus. E para ver o mestre, irmãos, glória a Deus, tem que ter amor. O amor tem que prevalecer. Glória a Deus. Os dons das línguas desaparecerão, as profecias desaparecerão, mas o amor permanece eternamente. Glória a Jesus. E o amor é paciente, é benigno. Amor não arde ciúmes, o amor não ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não conduz inconveniente, não procura seus interesses, mas se espera, não se ressente do mal. Glória a Deus. Olha o poder do amor, meus irmãos. Quando você ama uma pessoa verdadeiramente, glória a Deus, se parecido com Cristo, glória a Deus. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus, o amor de Cristo. Isso é aquilo que Ele quer que nós tenhamos, meus irmãos. Glória a Jesus. Esse amor ágape, esse amor tremendo, glória a Jesus, que não tem ciúmes, glória a Deus, que não deseja o mal por irmão, que não busca interesse próprio. E fala que quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora que cresci, deixei todas as coisas de menino. E quantos crentes sérios ainda se comportam como menino, não amadureceu ainda.
glória a Deus, não deixou esse amor de Cristo verdadeiramente entrar no coração. Glória a Jesus. Que gosta de ferir, que gosta de machucar o irmão com palavras, com gestos. Glória a Jesus. Machucando, e tem gente, irmãos, que tem prazer de machucar e diz que é servo do Senhor. Tem prazer de muitas das vezes querer humilhar, querer, colocar a pessoa para baixo. Isso é amor. Glória a Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu creio que os irmãos já devem ter passado por isso. A pessoa que diz que tanto ama a outra pessoa, eu te amo, meu querido, te amo, minha amada, meu amado. Aí você conta um projeto, conta algo assim que você está planejando fazer, e essa pessoa, mesmo, irmãos, que ela no coração, na mente dela, seja um negócio que de repente não vai dar certo, em vez de muitas das vezes dar um conselho, ou de vezes falar algo, que às vezes amar também é você muitas das vezes discordar. Amar muitas das vezes também é discordar pelo bem daquela pessoa, mas é com sabedoria. Glória a Jesus. Não é colocando a pessoa lá embaixo, mas quem é você para receber isso? Quem é você? Você não tem condição disso não. Glória a Jesus, e diz que ama. Glória a Deus. Que nesta manhã, irmãos, a gente verdadeiramente venha aprender a amar como Cristo amou. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. 1 João, amém? Vamos continuar a leitura. 1 João 2, o 12 e o 13, amém? E o 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vós, jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai, e o Pai vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Glória a Deus. Irmãos, é o que eu acho interessante aqui, o João, glória a Deus, ele tratando a igreja do Senhor como filhinhos, aí você recorda e vê aquele João bruto, aquele João que querendo ou não, ali era um pescador, não é verdade? Era um pescador, era um discípulo amado de Cristo, mas também era um pescador, um homem que foi criado ali na brutalidade, ali, junto com o seu irmão, junto com o seu pai ali, e ele tratando a igreja, os irmãos, como filhinhos. Glória a Jesus. Esse é o amor, esse amor plantado dentro do coração dele através de Cristo. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, ele trata aqui, esse pedaço aqui, ele trata um pouquinho com os jovens. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os jovens espiritualmente fortes, sustentados pelo poder da palavra de Deus, possuem o poder de vencer o maligno. A juventude tem muitos privilégios e oportunidades, preocupações e tentações. Nós vivemos numa sociedade onde os poderes da escuridão atacam violentamente a nova geração. Música, filmes, programas de televisão, falta de princípios e valores cristãos frequentemente corrompem a vida e a mentalidade dos jovens de hoje. Mas aqueles que são cheios da palavra e possuem o poder para lutar contra todas essas coisas vencem. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus.
E a palavra de Deus aqui, né, João falando dos jovens, glória a Jesus, né, que sois fortes, glória a Jesus. E um jovem cheio do Espírito Santo, comprometido com a palavra de Deus, glória a Jesus, ele é forte, glória a Deus, tem essa vitalidade, sabe, e esse poder de dizer não para o inimigo, dizer não para as coisas do mundo. Irmãos, se já era difícil ser jovem na presença do Senhor na nossa época, né? Os irmãos aí que já tem mais de 40 como eu, já era difícil. Imagine hoje, irmãos, com toda essa tecnologia, com todo esse pretexto, é celular, videogame, é filmes, é série. O inimigo, ele tem bombardeado tanto a vida dos jovens, principalmente os jovens cristãos, irmãos. Quantos jovens têm saído da presença do Senhor? Quantos jovens não têm, assim, mais ânimo de estar na casa do Senhor? Quantos jovens, muitas das vezes, só vêm para a igreja porque os pais vêm? Isso é fato, meus irmãos. Isso é fato. Quantos jovens se dizem ser cristãos porque os pais vêm? Porque a família vem. E muitas das vezes, irmãos, é seduzido pelo maligno, é seduzido pelo mal. E quantas das vezes está dentro da casa do Senhor, mas está lá fora. O corpo está aqui dentro, mas o coração, a mente, está lá nas coisas do mundo. E a palavra de Deus diz para você, jovem do Senhor, né? Vocês são fortes quando você, né, faz o querer e a vontade de Deus, quando permanece na presença do Senhor. Glória a Jesus. É tanta coisa, irmãos, que o mundo tem oferecido para os jovens. Glória a Jesus. E muitas das vezes os jovens não têm percebido quanto eles têm saído da presença do Senhor por coisas, que isso não tem nada a ver, isso não tem problema não. São séries, irmãos, são filmes, sabe, que tira da presença do Senhor, que tira o foco, o elo, sabe, o centro que é Cristo. Glória a Jesus. Os jovens não têm mais prazer de chegar na casa do Senhor e levantar no momento de adoração, adorar o Senhor. Isso, irmãos, eu falo no geral. Quantos cristãos que eu conheço, que eu até trabalho, jovens, que você for conversar sobre a palavra de Deus, irmãos, são jovens que vão esporadicamente, assim, vão quando quer, infelizmente, irmãos, estão até em alguns lugares, sabe, pregando um evangelho falso, um evangelho mentiroso, que já você aceitar Jesus, você só vir aqui aceitar, batizar, você já está salvo. Você pode ir para o mundo, fazer o que quiser, que uma hora Deus vai te pegar e você vai voltar. E quantos iludidos, irmãos, por essa questão? Quantos iludidos, essa semana mesmo, falando com um rapaz, ele que se diz cristão, que está na presença do Senhor, que toma Santa Ceia e tudo, falando ali de balada, que vai na balada, que pega a mulher, que isso aqui e tal, e eu ali falando para ele, foi até um pouco rude comigo, não, mas eu sou salvo. Eu sou alcançado pela graça, a graça do Senhor me salvou, e não adianta quando te louvar, o Senhor vai me resgatar. Eu falei, rapaz, mas você tem que fazer sua parte. Não, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que não é com nossa força, não, é pela graça, foi o sangue dele que me comprou e eu sou salvo. Por mais que eu faça as coisas aí, todo domingo eu vou na igreja, e quando Jesus Cristo voltar, não importa o que eu estou fazendo. Irmãos, quantos jovens estão indo para o inferno, irmãos? Quantos não são jovens? Quantos servos do Senhor, já adultos, indo para o inferno por causa dessa teologia, meus irmãos? Glória a Jesus. Se fosse isso, por que os apóstolos escreveram essa palavra? Por que esses conselhos? Se uma vez salvo, salvo. Uma vez salvo, salvo. E quantos jovens saindo da presença do Senhor, muitas das vezes até por crer nisso. Uma vez salvo, salvo sempre. Não preciso ter comunhão com Deus agora, porque se Jesus Cristo voltar, Ele, de uma maneira, Ele vai fazer algo que eu vou subir. E não ter mais compromisso com as coisas de Deus. Simplesmente, só pelo fato de ir na igreja, tomar Santa Ceia, eu estou
Que perigo! Aí eu vejo, eu leio a palavra do Senhor e eu não consigo, irmãos. Sabe, com tantos conselhos, desde Cristo até o Apocalipse ali, só conselhos falando para você permanecer, para você ser santo, para você ser igual a Cristo, você ser semelhança de Cristo. Como, irmãos? Se era só assim, aceitar Jesus e fazer o que eu quero, quando Jesus voltar, ou eu morrer, eu vou ser salvo. Eu não consigo acreditar nessa teologia. E quantas pessoas, irmãos, jovens, indo para o inferno? Glória a Jesus. E hoje, jovem no Senhor, você tem o privilégio de ser solteiro, né? Você tem tempo para fazer a obra de Deus, para ler a palavra. Muitas das vezes não tem, né? Uns já estão mais maiorzinhos, aí já tem conta para pagar, tudo e tal, mas mesmo assim nada te impede de estar na presença do Senhor. Desfrute. Deus fez um mundo tão belo aí, tem tantas coisas boas para se aproveitar, mas aproveitar na presença do Senhor. Glória a Deus. Amizades cristãs, né? Quem tem andado com você? Como são as pessoas que têm andado com você, jovem do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Mateus 19. Aqui conta a história de um jovem bem conhecido, jovem rico. Eis que alguém, aproximando, lhe falou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Isso, algumas traduções falam jovem, né? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu sei, irmãos, mas Jesus Cristo está falando aqui acerca da riqueza. Mas, irmãos, eu interpreto também acerca de várias coisas neste mundo. Quantos jovens, né, honra pai e mãe, né, vêm à igreja do Senhor, mas tem algo ali dentro do seu coração que se afasta do caminho de Deus. E muitas das vezes é preso aquilo ali, mas se eu seguir a Jesus Cristo verdadeiramente, ela vai deixar de fazer isso e tem tirado da presença do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, glória a Jesus. Quantos têm se afastado? Sabe, o risco da internet, o risco, sabe, das séries. Quantos jovens ficam o dia todo, praticamente, na frente de uma internet, vendo capítulos e capítulos, não só jovens, irmãos, adultos também, capítulos e capítulos de série, mas não tira 10 minutos para ler a palavra do Senhor, não tira meia hora de joelhos para falar com Deus. Glória a Jesus. E você é jovem, você tem toda a vitalidade para estar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, é tão difícil quando a gente tem toda a energia para estar na presença do Senhor, e muitas das vezes acontece algo que deixa a pessoa de cama, que deixa a pessoa impossibilitada de estar na igreja, e bate o desejo de estar na casa do Senhor. Se eu tivesse com saúde, eu estaria na casa do Senhor. Se eu tivesse assim, eu estaria na casa do Senhor. E muitas das vezes não tem mais tempo. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes 12, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia.
palavra bem conhecida, né? Que trata aqui com jovens. Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos a quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, do resplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, o dia que tremerem os guardas da casa, e os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas cessarem, e os teus moedores da boca, porque já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharam, o dia que não puderem falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a mangueira, e o gafanhoto te for o peso, e te perecer o apetite. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que te se rompa o fio de prata, e se despedaça o corpo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, por como era, e o Espírito volte a Deus, o que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Glória a Deus. Aqui Salomão fala, né, dos jovens, estar na presença do Senhor, quanto é forte, quanto é saudável, porque a idade vem para todo mundo. Glória a Deus. Irmãos, eu me arrependo muito, glória a Deus, de dar na juventude, mesmo na presença do Senhor, não tinha tanto compromisso, sabe, com as coisas de Deus. Hoje eu gostaria assim, de ter mais bagagem, sabe, assim, e isso me faz falta. Se eu tivesse ali, desde de jovem ali, firme realmente, verdadeiramente na presença do Senhor. Porque a idade vem, a responsabilidade vem, sabe? De você, como no meu caso, estar trabalhando à tarde e ter só a parte da manhã de estar na igreja. De, às vezes, no domingo, no sábado, de estar na igreja e muitas vezes estar trabalhando. E quantas vezes tive a oportunidade de estar todos os dias na casa do Senhor e muitas das vezes não ia. E você hoje, jovem, tem esse privilégio. Porque como diz a palavra de Deus aqui, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. São coisas que a gente não leva para a eternidade, são coisas que a gente não leva, muitas das vezes, no caixão. Vamos dizer assim. Tudo é vaidade. Tem como ser jovem, irmãos, e estar na presença do Senhor, e ser um jovem feliz, e ser um jovem alegre, de ter amigos cristãos, de ir na pizzaria, de ir no cinema, sabe, assistir algo assim edificante. Tem como ser jovem, feliz na presença do Senhor, irmãos, porque as coisas do mundo aí é só vaidade, só leva à perdição. Irmãos, o jovem hoje só sabe falar, eu falo porque eu trabalho com jovens, só sabe falar de bebida, só sabe falar sabe, de coisas maliciosas, de coisas que levam à destruição, é só bebida, é só droga. Ontem mesmo estive com um jovem que ontem ele acabou mesmo confessando que está afastado dos caminhos do Senhor. Jovem indo trabalhar, irmãos, praticamente drogado, sabe? Você vê que está todo alucinado ali. E que alegria tem nisso, que prazer tem nisso. Sabe, quem bebeu sabe como é que é. Você beber, você enche a cara, e no outro dia de manhã você acorda, não tem mais força para nada, e bate, não é verdade, meu irmão? Bate o arrependimento, porque eu enchi a cara e vem a dor de cabeça, vem a ressaca, e aquela coisa ruim, muitas vezes para no hospital. Que prazer tem nisso? Que prazer tem nisso?
Glória a Deus, irmãos, prazeroso é estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Prazeroso é estar com a tua família na casa do Senhor, irmãos, sabe? E muitas vezes tem gente que pensa, porque ser jovem, você tem liberdade. O jovem pessoa tem liberdade, sabe? Para desfrutar as coisas que Deus fez. E tem liberdade de dizer não para o pecado. Tem liberdade de dizer não para aquilo que não é de Deus. Para as drogas, para a prostituição. Glória a Jesus. Deus te dá essa liberdade. Porque, olha, as coisas do mundo só levam à perdição. Irmãos, quantos jovens desviados da casa do Senhor morreu ali no Rio de Janeiro, há 2 semanas atrás? Quantos jovens ali desviados, que achavam que não, aqui eu preciso ganhar um dinheiro fácil ir para a igreja para quê? Quantos pais, pastores, perderam seus filhos? A culpa é dos pais? Não. Tem um momento que tem que decidir. Hoje eu consigo até trazer o Eco, que está cochilando ali. Eu consigo até trazer ele para a casa do Senhor. Porque tem 13 anos, sabe? Está debaixo totalmente da minha responsabilidade, não é de maior ainda. A Nathalie está aqui com 20 anos. Hoje eu não posso mais pegar a mão dela e arrastar para dentro da igreja. É responsabilidade dela. Eu fiz a minha parte. É criado dentro da igreja desde pequenininha. Foi apresentado no altar do Senhor. Hoje está aí que quer casar. Ano que vem vai casar, em nome de Jesus. O noivo também conhece a palavra, é servo do Senhor. Aí eles têm que decidir se querem a salvação ou querem desfrutar das coisas do mundo. Glória a Deus. E ir para a perdição. Não é mais eu, é a mesma coisa cada jovem que está aqui hoje. Você que tem que ter a escolha de estar na presença do Senhor. Porque hoje, se você vem para a igreja só pelos seus pais, quando você tiver maturidade, maioridade, você não vai caminhar nos caminhos do Senhor. Você tem que ter esse compromisso com Deus, ter desejo de aprender da palavra, ter desejo de orar, de estar lado a lado com o Senhor, de fazer a diferença neste mundo, fazer a diferença na escola, no curso. Glória a Deus. Aleluia. Porque chega uma hora, sabe, que você vai querer estar na presença do Senhor. Muitas das vezes não vai ter força para estar. Não vai ter mais a vitalidade, vai estar trabalhando, sabe, vai estar ali todo sobrecarregado, cheio de conta, e vai chegar em casa cansado, sabe, e às vezes não vai ter essa força, essa energia de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu lembro de um irmão falou uma vez que repreendeu uma senhora que era da igreja dele, um pastor uma vez repreendeu uma senhora que ela ia para a igreja, tinha netos, e esse pastor conhecia a família e perguntou para uma das netas dela, né? Por que você não vai para a igreja com a sua avó, tal? Ela falou, não, minha avó falou que coisa de crente é uma coisa para velho, que eu não precisava ir agora não, que eu aproveitasse as coisas do mundo e quando eu tivesse mais velho da idade dela, que eu fosse para a igreja. Glória a Deus. Olha o conselho de uma avó. E se não dá mais tempo? Não dá mais tempo de estar na presença do Senhor. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. E Ele pode voltar para nós antes de arrebatar a igreja. Jesus Cristo todo dia está voltando para alguém. Todo dia Jesus Cristo está voltando para uma pessoa. Vá no cemitério, neste momento, em algum lugar, você vê se não tem jovem sendo enterrado, se não tem criança sendo enterrada. E como estamos nós diante de Deus, na presença do Senhor? Como estamos nós? Como está eu, você, jovem, velho, adulto? Quando nós estamos na presença do Senhor, Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui a leitura do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus.
15, amém? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Glória a Deus. Ora, o mundo passa, bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Não ame o mundo. Glória a Jesus. Deus ordena que seu povo não ame o mundo, ou as coisas que há no mundo. O mundo inteiro está construído sobre orgulho, imoralidade sexual, egoísmo, materialismo, vaidade e futilidade. As pessoas brigam por dinheiro, por posições, por prazer e outros interesses egoístas. Os filhos de Deus têm de viver em meio a toda essa perdição, mas não pode esquecer que não deve amar o mundo, mas amar a Deus. Aleluia. Ter prazer na lei do Senhor, glória a Deus. Ter prazer nas coisas de Deus. Não amar este mundo, irmão. Se apegar às coisas deste mundo, glória a Deus. Não amar, sabe, ali a Bíblia fala para a gente amar nosso irmão, amar a Deus acima de todas as coisas, mas as coisas mundanas não, meus irmãos. As coisas, se apegar com amor às coisas, aos prazeres deste mundo, irmãos, como eu falei agora, só leva à perdição. E quantos, sabe, tem saído da presença do Senhor porque não consegue se apegar às coisas mundanas, sabe, as coisas do mundo, irmãos? Glória a Deus, você é diferente, você é de Deus. Quantos estão na presença do Senhor, mas quando pegam um celular, se for ver a playlist no celular, é só música mundana, só música do mundo, irmãos, que fala de sexo, que fala de violência. Não só jovens, mas como adultos também. Se diz ser servo do Senhor, mas ama ainda, está apegado às coisas do mundo. Glória a Deus. Vê playlist ali no celular, só coisas do mundo. Só, não, mas eu sou de Deus, mas eu gosto de irmãos. Se apegar às coisas mundanas. Glória a Deus. E muitas das vezes quer repreender alguém do mundo e acaba passando vergonha. Porque às vezes o amigo, o colega, o irmão que trabalha, ou alguém conhece, vê as coisas que você ouve, as coisas que você fala, e às vezes você quer repreender, dar um conselho cristão, e ele olha para a pessoa e fala: mas você fala de mim, mas olha as coisas que você ouve, as coisas que você fala. Glória a Deus. Apegado ainda às coisas do mundo, amam as coisas do mundo, irmãos. Sabe, gosta ali de se sentar na roda dos escarnecedores, para escarnecer, para ficar ouvindo ali, sabe? Não, mas eu não quero ser um crente quadrado, eu tenho que me enturmar ali com as pessoas ali. E às vezes, irmãos, sabe, rindo de piadas obscenas, rindo de coisas mundanas, até da própria palavra de Deus. Quantos gostam de ficar ali, irmão, nas rodas dos escarnecedores, ali, as pessoas falando mal dos cristãos, falando mal da obra de Deus, e o crente ali no meio achando graça, achando bonito, escarnecendo, irmãos, apegado às coisas do mundo ainda, aos prazeres do mundo, amar Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. Irmãos, nós ainda estamos neste mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Glória a Jesus. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nada de se apegar às coisas mundanas, irmãos. Tenha prazer na lei do Senhor. Tenha prazer de estar assim, envolvido com as coisas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui fala, irmãos, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Glória a Deus. O que é concupiscência da carne? Glória a Deus, inclui aqui desejos sexuais ilícitos, como luxúria, adultério, prostituição, e até mesmo a compulsão por comida, bebida em excesso, fortunaria. Glória a Deus. Concupiscência da carne, irmãos. Tudo aquilo, sabe, que agrada a carne.
dá prazer para a carne, sabe? Que te tira da presença do Senhor. Glória a Deus, né? Desejos sexuais ilícitos, como luxúria, adultério, a prostituição. Glória a Deus. Quantos dentro da casa do Senhor, irmãos, que, sabe, não tem ainda conseguido se libertar? Glória a Deus, dessas imundícias. Que Deus, irmãos, venha dar força para o povo dele hoje. Mas tem que ter desejo, tem que ter vontade, tem que ter desejo. Irmãos, eu não conheço o seu coração, não conheço a sua mente, Deus conhece. E Deus dá força. Sabe, hoje, não só nós, sabe, mas às vezes você, irmãos, mas às vezes é isso que eu estou falando para você hoje, de repente não serve para você, mas serve para o irmão que você vai conversar amanhã, o irmão que você vai aconselhar amanhã. Está me entendendo? Glória a Jesus. E quantos têm se afastado, não têm ainda se libertado, sabe, desses prazeres, irmãos? E até, às vezes, a gente fala, a gente brinca até, né, cristão, ele come bastante, né? E é verdade, a gente não bebe bebida e tal, mas, irmãos, a Bíblia também condena, e é uma das obras da carne, né? É glutonaria também. E isso, irmãos, é um assunto tão sério, porque muitas das vezes tem trazido doenças. E querendo ou não, é um prazer da carne. A gente, é gostoso a gente parar, a gente comer um churrasco, a gente se alimentar bem, a gente trabalha, a gente realmente tem que se alimentar bem. Comer o melhor dessa terra, irmãos, mas tudo com moderação. Da mesma maneira que a bebida em excesso faz mal, a comida também em excesso faz mal. E isso, tanto, irmãos, Jesus Cristo, como foi tentado no deserto, isso o inimigo, sabe, quis pegar nele nessa questão. Olha, se tu realmente é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Quis pegar Jesus ali por estômago, por Jesus estar ali de jejum aquele tempo todo. Né? Jesus Cristo fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. E é uma das coisas assim também, irmãos, que nos afasta da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E, sabe, a concupiscência da carne, tudo aquilo que agrada a carne, mas entristece o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo, irmãos, que nos afasta de Deus, nos afasta de ter realmente um envolvimento com o Espírito Santo, um envolvimento com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E, irmãos, como eu falei antes, glória a Jesus, as músicas mundanas que só influencia a viver, sabe, nesse mundo sujo, em questão de sexualismo, só fala nisso, irmãos. Fala para mim se hoje existe mais música mundana que não fala só de sexo, que só fala de prazeres mundanos, só de luxúria. Irmãos, eu estava vendo um depoimento de um pai que perdeu o filho lá no Rio de Janeiro, e ele falando justamente sobre isso, que ele aconselhava o filho dele ali a sair do mundo das drogas, do mundo do crime ali, mas a luxúria não deixava o filho dele sair deste mundo, porque, irmão, essa ostentação, isso é luxúria, essa ostentação de corrente de ouro, de ter motona, de ter carrão, levando os jovens para a perdição. Irmãos, querendo ou não, esses jogos, essas bets, sabe, a vontade, o desejo desenfreado de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro fácil para conquistar, tal, isso também é luxúria, sabe, querer andar ostentando, tal. Quantos servos do Senhor que estão presos nisso, meus irmãos? Eu estava vendo um pastor falando que não sei quantos % de cristãos estão endividados mesmo de verdade, por causa de bets, por causa desses tigrinhos, sabe, isso tudo é o prazer, sabe, é o desejo desenfreado de ter dinheiro rápido, de ter dinheiro fácil.
E além de estar afastando os servos do Senhor da presença dele, tem destruído o casamento, tem destruído o relacionamento. Sabe? Homens e mulheres de Deus todo endividado, porque aquela compulsividade que eu preciso ter as coisas, eu preciso ter para hoje e para agora. Glória a Jesus. Luxúria, desejo de ter, sabe, rápido as coisas. Aleluia. Concupiscência da carne. E aqui também fala, irmãos, concupiscência dos olhos. Desejo por aquilo que é dele, que não é seu. A vontade de possuir o que pertence a outra pessoa. Muitas das vezes motivada pela inveja, pela insatisfação. Glória a Deus. Concupiscência dos olhos. Vontade de possuir aquilo que não é seu, né? Tudo aquilo, irmãos, que agrada os olhos. Tudo aquilo, sabe, já viu aquela pessoa que, mas o fulano de tal tem, eu preciso ter também. Olha como que é isso, o carro daquele irmão, eu preciso ter um igual daquele. E a inveja, sabe, a inveja até, eu falo, irmãos, porque é verdade, inveja pela família do outro. Tem inveja, a irmã às vezes tem inveja do marido da irmã, o irmão que inveja da esposa do irmão, sabe? Do emprego do irmão, do carro do irmão, da moto do irmão, sabe? Das amizades do irmão, glória a Deus. E desejo de ter aquilo que não é seu, com consciência dos olhos. Quantas pessoas que têm aqueles olhos de seca-pimenta, né? Os irmãos, não sei, eu poucas vezes eu assisti, mas eu lembro, passava um programa na Globo antigamente, que a pessoa, o cara tinha os olhos bugalhados assim, aí o cara chegava para ele, mostrava o carro, e ele, poxa, o carro bonito, eu gostaria tanto de ter um carro desse, os olhos bugalhados assim, e do nada o carro caiu na roda, caiu isso, caiu aquilo, e é mesmo assim, meus irmãos. Tem gente que infelizmente é assim, deseja tudo que o outro tem, sabe? E pior ainda, irmãos, e aquelas pessoas, infelizmente, que você conta algo, poxa, olha o carro que eu comprei, e a pessoa por inveja, irmãos, sabe? Mas esse carro aí, cara, puxa, esse carro aí, não sei não, viu? Quanto que ele faz? Quantos quilômetros faz? Faz tanto, mas, poxa, o outro tem um carro ali que eu vou comprar esse, que, faz tanto, esse seu carro é mesmo demais. Mas que não, porque, sabe, irmãos, e aquele desejo, mas na verdade ele queria ter aquilo que o irmão tem. Glória a Deus. E isso tem consequências, irmãos, traz a morte. Glória a Deus. Concupiscência dos olhos. Glória a Jesus. Aleluia. Quem não conhece a história aqui em 2 Reis 21, glória a Deus, de Acabe, que colocou os olhos ali na vinha de Nabote, glória a Deus, porque queria um rei que podia possuir todas as terras, onde que ele quisesse, mas queria a vinha do vizinho de Nabote. E queria porque queria tanto de ficar triste, de ficar cabisbaixo, meninão, né? Birrento, fazendo birra, eu quero porque eu quero, glória a Deus. E ali, Jezabel, que também não tinha sabedoria, era uma mulher profana, incentiva ali, vê a dor do maridão, que queria ter a vinha do seu vizinho, e trama ali, e mata Nabote, glória a Deus, e toma a vinha, acaba ficando com a vinha daquele homem, e a consequência que veio para a vida dele foi a morte. Foi a morte, tanto ele e Jezabel. Porque, irmão, por causa da consciência dos olhos, desejando aquilo que não era seu, desejando aquilo que era do irmão, do seu vizinho,
consequência foi morte. Vemos também o grande homem de Deus, Davi, concupiscência dos olhos. Davi tinha suas esposas, tinha suas concubinas. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que um dia ele não foi para a guerra, estava em casa, mente vazia, sem fazer nada. Vê Betseba se banhando e deseja a esposa de Urias. Deseja aquela mulher que ele, como rei, uma ordem dada tinha que ser cumprida, manda buscar aquela mulher. Ele tinha outras mulheres, tinha outras esposas, mas queria a mulher de Urias e sabia que era a esposa dele, porque ele perguntou quem que é ele. Aí falou: a esposa de Urias. O homem estava lá batalhando por ele, e ele desejando a mulher de Urias, Betseba. E o desfecho da história os irmãos já sabem. A concupiscência dos olhos. Teve a mulher de Urias, engravidou a mulher de Urias, e ali a vergonha, o desejo de que a vergonha que se descobrisse, que se ele tivesse algo com Betseba ia cair mal para ele. Planeja ali tudo para fazer Urias voltar e tentar com a esposa, para dizer que o filho era dele, do marido. O plano não der certo, ele vai lá e manda matar Urias. Mas o pecado. E onde que começou, irmãos? O pecado dele? Nos olhos. Olha o que aconteceu. Precisou morrer gente, né? Mandou matar Urias para encobrir o erro dele. Porém também a consequência veio para ele. Por causa, irmãos, começou com os olhos, a concupiscência dos olhos. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus envia ali o profeta Natã. E ali fala: olha, por causa disso que você cometeu, a espada nunca vai sair da tua casa. E olha, que família complicada de Davi. Por causa, irmãos, da concupiscência dos olhos. Glória a Jesus. Aleluia. Livro de Tiago aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Tiago 1. Tiago 1,3, amém? Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo é quem tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Glória a Deus. Olha, irmãos, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Glória a Deus. A cobiça, irmãos, uma vez que olhou e desejou, entra no coração. Quando ela nasce no coração, traz um desejo desenfreado, irmãos, de ter aquilo que não é seu, aquilo que não pertence a você, e é consumado e acaba gerando a morte. Glória a Deus. Aleluia. Nabote podia ter se contentado com aquilo que ele tinha, Davi também, mas olhou, desejou, gerou o desejo no coração e foi consumado e gerou a morte. Adultério primeiro nasce nos olhos, né? Às vezes também nasce aqui, ó, no que ouve. Sabe? Quando a pessoa olha algo e alimenta aquilo, vai alimentando, vai fantasiando, e aquilo traz o que? O desejo.
a vontade de ter o que não é seu. E consumado, irmãos, traz a morte. Glória a Deus. E para fechar aqui, meus irmãos, a soberba da vida. Glória a Jesus. O que é a soberba da vida? Arrogância e superioridade, a opinião exagerada de si mesmo, né? E a crença que é melhor do que os outros e não precisa de ninguém. Arrogância e superioridade, né? Superioridade. Sabe aquela pessoa arrogante? Que eu sou melhor, eu posso tudo e ninguém é melhor do que eu. Sabe? Ninguém presta, só ele é o melhor. Ninguém faz o que eu faço, ninguém faz esse serviço do jeito que eu faço, ninguém faz aquilo que eu faço, sabe? Todo mundo vai para o inferno, só eu sou santo. Glória a Deus. A pessoa arrogante, sabe? Esse ego, esse ar de superior, que eu sou melhor do que eu faço, aconteça. Glória a Deus. Soberbo da vida. Glória a Deus. Busca por glória pessoal, sabe? É querer levar o crédito por todas as coisas que os outros ou Deus fizeram, sabe? Desejando ser adorado e ter posição de poder sobre as outras pessoas. Glória a Deus. Tudo que acontece de bom, tudo que acontece, só aconteceu porque eu estava envolvido, sabe? Aquela pessoa que acha que ninguém faz nada correto, e muitas das vezes nem foi ela que fez, mas ela quer levar o crédito. Glória a Deus. Isso é ser soberbo, e isso leva, irmãos, sabe? Afasta da presença do Senhor a soberba, a pessoa que muitas das vezes, até as coisas que Deus faz, ela leva o crédito, ela quer levar o crédito. Até as coisas que Deus faz, você vê, infelizmente, né? Tem lugares por aí que a pessoa vem aqui que eu impor a mão em você e você vai ser curado. A glória de Deus foi faz tempo. Não é mais Deus que cura, não é Deus mais que salva, não é Deus mais que liberta, é a própria pessoa. Glória a Deus. Soberba, sabe? A igreja está de pé ainda porque eu estou lá, porque eu sou uma pessoa soberba. Verdade, Jesus. Sabe? Se eu sair, a igreja acaba. Se eu sair desse emprego, essa empresa fecha. É assim? Tem gente que é desse jeito? Acha que tudo está acontecendo por causa dele. Porque se ele não estiver envolvido, meu amigo, você não vai dar certo, não. Isso é ser soberbo, sabe? A busca da glória pessoal. Isso afasta de Deus, irmãos. Tira, a pessoa acaba achando, chega um momento que não precisa mais de Deus. Vira uma tema, Deus, por que eu quero Deus? Deus, eu sou maior, né? Igual tem um pregador aí falando que é mais inteligente até que Salomão. Que Salomão, se Salomão tivesse hoje, no dia presente, Salomão ia pedir conselhos para ele. Um coach aí abençoado aí. O Salomão andou de camelo, eu ando de helicóptero, eu ando de avião. Sendo que a Bíblia fala que não vai existir homem mais sábio que Salomão. Glória a Deus. E engraçado, irmãos, que quantas pessoas seguem pessoas desse jeito. Um arrogante transformando um monte de gente de arrogante também. Muitos seguindo ali da live, sustentando o ego, a ignorância, a arrogância da pessoa. Você olha para uma pessoa dessa, tem mais de 50 mil seguidores, 200, 300 milhões de seguidores. Cara produzindo arrogância no coração das pessoas e as pessoas aceitando, querendo ser igual a ele. Sabe, uma pessoa que se pudesse, irmãos, ele nem andava, nem pisava, andava flutuando assim, ó. E diz que é imitador de Cristo. E Cristo vem pregando só a humildade. Cristo nos ensinando a servir, né? Cristo mesmo, irmãos, olha, Cristo lavou os pés dos discípulos. Glória a Deus. E quando ele foi lavar de Pedro, ali Pedro falou: não, Senhor,
Não lava o meu, não. Eu falei, olha, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ensinando ele a ser humilde. E como eu subo aqui no púlpito, sabe, com uma arrogância, com soberba, se achando tal, sabe, você vê as lives, o pastor entra na igreja e solta até fogos, sabe, igreja que pastores entram de carro, dentro da igreja, já viu isso? Sabe, ostentando, glória a Jesus, ensinando errado. E quantos estão pegando esse ensinamento e sabem, achando que é desse jeito? Glória a Jesus, aleluia. Autossuficiência, amém? É o orgulho que leva a pessoa a acreditar que é autônomo, que sua vida não depende de Deus, fechando-se ao conselho e a palavra de Deus. Glória a Jesus. Sabe, é tudo isso que eu já falei, autossuficiente. Glória a Jesus, não precisa de ninguém. Sendo que neste mundo, como eu acabei de falar, irmãos, estamos todos aqui para servir. Ninguém é uma ilha, meu irmão. Ninguém que vive isolado vive neste mundo. Ninguém que vive isolado, preso no seu mundo, que eu sou melhor que ninguém. Irmão, fala a essa pessoa que não precisa de ninguém. Até o rico, para ter a riqueza dele, ele precisa de alguém. Não é verdade? Pode ser a pessoa mais rica do mundo, ele tem alguém trabalhando para ele. Porque se ele pudesse fazer tudo, não precisasse de ninguém, não precisava ter ninguém, não precisava ter ninguém ali trabalhando para ele. Glória a Deus. Aleluia. A soberba da vida que nos afasta do caminho do Senhor. A Bíblia fala aqui, em Daniel, no versículo 4, sobre o rei Nabucodonosor, que se achou, esqueceu da glória de Deus, e olha que o meu reinado foi tudo com as minhas mãos, e eu sou rei, e Deus mostrou para ele que não era nada assim, e Deus fez ele, irmãos, sabe, descendo mais baixo nível ali, que acabou virando ali como se fosse um bicho, vivendo ali como se fosse um animal ali, de quatro patas, para Deus mostrando, sabe, que a glória é dele, que sem Deus a gente, irmãos, onde nós iremos? Sem Deus, como Pedro falou ali para Jesus, Senhor, Tu és o Cristo, onde que nós iremos? Se só Tu tem palavra de vida eterna, onde nós iremos, irmãos, sem Jesus? O que seria de nós, irmãos, sem a presença de Deus, sem a glória dele nas nossas vidas, irmãos? Glória a Deus. Que a gente venha aprender, irmãos, com essas palavras. Glória a Jesus. Que um servo do Senhor, glória a Deus, tem que amar, os irmãos como a si mesmo, ter amor no coração, amar, olhar sempre para o irmão com olhos de misericórdia, não se afastar da presença do Senhor, não se deixar contaminar com as coisas deste mundo, irmãos, que só leva à perdição. Glória a Jesus. Igual fechando aqui, no 17, ora, o mundo passa, bem com a sua consciência, e aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Permanece na presença do Senhor. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente, irmãos. Agora você me diz, como, eu posso aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, reconhecer Cristo como Salvador que morreu pelos meus pecados e depois andar de qualquer jeito, achando que no momento oportuno Deus vai me resgatar de novo? Pode acontecer do homem cair, não é verdade? Pode acontecer do homem, a Bíblia fala, quem está em pé, cuidado para que não caia. Mas você ter isso na mente, não, eu sirvo a Deus, e com onde que eu for, se eu sair dos caminhos do Senhor, Deus vai, com consciência, com essa consciência, irmãos, é errado. Glória a Deus, porque olha, quem permanecer até o fim, quem faz a vontade de Deus, permanece eternamente aonde?
na glória, eternamente só na glória. Nós devemos estar preparados, meus irmãos. Glória a Jesus, né? Se não fosse assim, o próprio Jesus não tinha contado a palavra das 10 virgens, né? Que é comparado com o reino de Deus, né? Todas eram noivas, as 10 eram noivas, não eram, não eram? As 10 eram a igreja do Senhor, esperando Cristo. Mas só foram aquelas que estavam preparadas, aquelas que estavam com suas lâmpadas acesas. Mas todas eram noivas. Pode-se dizer assim que todas reconheceram Cristo como único e suficiente Salvador. Todas foram batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E reconhecem Deus como Salvador. Mas, olha, irmãos, não tem como ter dúvida em relação a isso. Sabe, mas só foram aquelas que estavam com suas lâmpadas acesas, aquelas que estavam preparadas. Glória a Deus. Se fosse assim também, Deus não falava, né? Que para a gente vigiar, porque não sabemos nem a hora, nem o momento que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, que a gente tem que vigiar e ser prudente. Glória a Deus, como as 10 virgens, e também como aquele pai de família, né? Que o pai de família ele não espera a hora que o ladrão vem. Não é verdade? E a palavra de Deus que diz que Jesus virá como ladrão sem a gente saber. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que a gente possa continuar firme na presença do Senhor, fazendo, querendo fazer o querer e a vontade de Deus, irmãos, e estar aqui, ó, sempre meditando nessa palavra. Amém? Porque Jesus Cristo está voltando. Amém? E as palmas que louvam o nosso Deus.